Rapaz, família, já não basta a gente sofrer jogo após jogo, os 90 minutos torcendo pro Vitória. A gente tá tendo agora que sofrer mais outros 90 minutos mais acréscimo por outros times nessa reta final do campeonato. Eu não aguento mais isso. Mas felizmente, pelo menos as coisas estão dando muito certo pra gente até então. Essa rodada foi perfeita pra gente, deu tudo certo, todos os resultados possíveis deram certo a nosso favor. Essa rodada foi tão perfeita pra gente que a gente ganhou ainda de brinde a derrota do Vasco e a derrota do Ceará, o que teoricamente também os traz pra briga. A gente já tinha esquecido de Vasco e Ceará, só que agora eles estão de volta à briga, ainda com chances mais remotas, mas tá no bolo, filho. A cereja do bolo foi o empate entre Internacional e Santos, que tanto debatemos qual seria o melhor resultado. Obviamente o empate foi o melhor resultado de todos, mas se tivesse que um time ganhar, né, eu trouxe esse debate lá pro canal, vocês torceriam pra quem? Pro Santos ou pro Inter? Eu até não vou mentir, gente. Por mais que fosse mais confortável pra gente que o Inter ganhasse, né, para que o Santos continuasse na zona e a gente continuasse fora, eu até falei que, porra, eu até prefiro que o Santos ganhe, né, se fosse para escolher um vencedor para o jogo de ontem, eu preferia até que o Santos vencesse, porque aí não deixava o Internacional descolar, já que se o Internacional ganhasse, praticamente saía da briga e aí a disputa ia se resumir ali entre Santos e Vitória, com Ceará e Vasco acima correndo por fora. Mas eu tinha muito medo dessa disputa ficar resumida a só Santos e Vitória, porque o Santos tem dois jogos muito fáceis pela frente, que é contra o Sport e contra o Juventude. Teoricamente, jogos que a tendência é o Santos vencer. Então, por isso, ainda que ontem, se o Santos tivesse vencido, levasse a gente de volta para a zona e desse uma pontuação extra para o Santos, pensando no cenário completo, talvez ainda fosse o ideal dentro do contexto. Mas, cara, Deus está conosco porque o empate era o resultado perfeito. E o Internacional começou amassando o Santos. O Internacional amassou o Santos no primeiro tempo. Poderia ter feito 2, 3 gols e ir pro intervalo já com o jogo resolvido, mas deu tudo certo, cara. Quando voltou no intervalo, o Inter voltou seu mesmo ímpeto, o Santos deu uma reagida ali, conseguiu fazer o gol e depois do gol também o jogo travou, não foi para lugar nenhum. O importante da gente observar também, gente, eu tava até tendo esse debate lá no grupo do canal. Inclusive, quem quiser fazer parte do grupo do canal do Leão no WhatsApp, clica aqui em Seja Membro. A partir de R$ 2,99 você consegue ajudar o canal, participar dos nossos grupos exclusivos e de outras resenhas internas. Mas estávamos debatendo no grupo que, por incrível que pareça, hoje desses três clubes diretamente envolvidos com rebaixamento, e aí vamos colocar mais outros dois que estão correndo por fora, que é Ceará e Vasco, o Vitória é atualmente o time com melhor organização dentro de campo. Melhor organização dentro de campo, tá? Não é o melhor entre eles. Porque para mim, desses aí, entre Vasco, Ceará, Inter, Santos e Vitória, para mim o Vitória só tem mais elenco do que o Ceará. O Santos tem mais elenco, o Inter tem mais elenco, o Vasco tem mais elenco. Mas hoje, futebol jogado, nem futebol jogado, organização dentro de campo. Dos últimos jogos que eu assisti, de todos esses clubes que eu citei agora envolvidos, o Vitória que tá jogando com mais organização. Isso nos dá um alento, mesmo com nossas limitações, principalmente no setor de ataque, como a gente já citou aqui em outros vídeos, é o que nos dá um alento. Então temos agora a vantagem de estarmos fora da zona. Vamos pegar um jogo dentro do Barradão, que beleza, é contra um adversário perigosíssimo, que o Mirassol é surreal, é bizarro a campanha que o Mirassol tá fazendo esse ano, com um elenco muito discreto. Então assim, não se enganem, tá, torcedores? Apesar que o nome Mirassol pode nos dar uma tranquilidade, né, porque é um time que não é tradicionalmente um clube aí considerado entre os grandes do eixo da Série A, mas os caras tá iluminado, velho. O time deu liga, o time encaixou, o time tá numa maré boa, tá tudo dando certo pros caras. Então assim, não vamos nos iludir achando que é fácil, porque será o Mirassol. Ainda assim, eu acho que o Vitória tem grandes chances de vencer esse jogo, que seria um passo largo para confirmar a sua permanência. Mas ainda assim, ao meu ver, o Vitória precisa aí fazer, para ficar de boa, precisa fazer aí mais 7 pontos. E eu acho que dá. Eu tava observando, a gente vai enfrentar para o Vitória se livrar, o Vitória vai precisar vencer um mini campeonato paulista, tá? Sendo que nesse mini campeonato paulista, quem pode cair também é um paulista, é o Santos. Lembrando que o São Paulo pode chegar na última rodada já sem pretensões no campeonato, o que aí vai trazer também algumas dúvidas para as pessoas. Será que o São Paulo vai querer repetir o erro que o Santos cometeu em 2014 em ter salvado o Palmeiras? E assim, bicho, sinceramente, eu vou dizer aqui minha opinião, tá? Essa questão de rivalidade é uma questão que fica limitado só aos torcedores. Eu tenho certeza que se, por exemplo, São Paulo chegar na última rodada sem pretensão, sem chance de
classificar para Libertadores ou pré-Libertadores. Se o torcedor do São Paulo pudesse votar, 99% ia votar a favor de entregar o jogo para fazer o Santos cair, se for o caso, né, de ser o Santos que esteja ameaçado de queda. Mas, sinceramente, o que até irrita alguns torcedores, esse tipo de coisa, ao meu ver, não chega aos jogadores, sabe? Não afeta os jogadores esse tipo de revanchismo. Assim, a gente brinca com essa questão folclórica e tudo, achando que o time vai entregar. Não entrega, cara. Não entrega. Os caras são profissionais, os caras estão ali, os caras podem, não sabe, no ano seguinte pode estar jogando no Santos. Assim, depender do elenco para isso, não vai rolar. E eu acho muito difícil um dirigente de um clube chegar pro elenco e convencer todos aqueles atletas ali a tirarem o pé para entregar um jogo. Acho muito difícil isso acontecer. Então vamos para vencer o jogo. Vamos tentar superar aí esse mini campeonato paulista. São 3 adversários difíceis, mas são 3 adversários que o Vitória tem chance de enfrentar de igual para igual dentro da organização que ele tem imposto desde a chegada de Jair Ventura. Agora deixa eu passar esse trecho aqui do canal Plantão do Paulinho. Eu não aguento mais assistir esse cara, irmão, e ver esse cara fazendo conta envolvendo Vitória. Eu só quero que isso acabe. Mas com ele a gente consegue ter uma noção mais baseada em números, e estatísticas. A partir de agora, na contagem regressiva, faltam 3 para terminar o campeonato. No Beira-Rio teve duelo direto contra o Z4. O Inter no primeiro tempo atropelou o Santos, só fez um golzinho. Perdeu chances no segundo tempo, o Santos empatou 1-1, placar final em Porto Alegre. O Ceará perdeu de goleada para o Mirassol por 3-0, mas tem 42 pontos na tabela, que no momento serviria na média para escapar do rebaixamento. Por falar em exigência, para quem hoje está fora do Z4, Vitória, Inter e o restante da galera, 42 pontos, 42 para escapar. Para quem está dentro da zona de rebaixamento, Santos, Fortaleza, Juventude, Sport já caiu. Esses 3, do Santos para baixo, 43. 43 para escapar para quem está dentro da zona de rebaixamento. Então, hoje, Inter e Vitória precisariam de 42 pontos para escaparem. Santos, Fortaleza e Juventude, 43 pela projeção de momento. Eu sempre digo, pessoal, uma coisa é a classificação matemática ou a permanência matemática na Série A para a próxima temporada. Lembrando que o clube só vai estar livre do rebaixamento quando o 17º colocado não puder mais alcançá-lo. Isso é uma questão aritmética, matemática. Mas na projeção hoje, então, 42 para quem está fora, 43 para quem está dentro. Por isso que Vasco e Ceará com 42, pela projeção de momento, estão fora. Não livres matematicamente, fora pela projeção atual. Inter 41, Vitória 39. Vitória é o primeiro clube fora do Z4. Zona de rebaixamento apresenta Santos 38, Fortaleza 34, Juventude 33 e o já rebaixado Sport com 17 pontos na tabela. Juventude está virtualmente rebaixado. Tem 33, só pode chegar a 42 pontos e 12 vitórias, certo? Pode até, ganhando os jogos aqui, chegar lá onde estão ali, ó. O Vasco e também o Ceará. Mas a tendência, né, de momento, vamos passar na sequência aí, é que o Juventude não consiga fazer essas 3 vitórias pela campanha recente. Mas vamos lá. Quem hoje está dentro do Z4, na zona de rebaixamento, tem que ser melhor que o Vitória, que hoje é o 16º colocado. Então quem está no Z4 tem que ser melhor que o 16º. Vitória tem 39 pontos, 37% de aproveitamento. Com esse aproveitamento faria 42 pontos. Então quem está hoje dentro do Z4 tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Vitória, então 43. Quem está fora do Z4 tem que ser melhor que o Santos, que hoje é o 17º colocado, que abre a zona de rebaixamento. O Peixe tem 38 pontos, 36% de aproveitamento. Com esse aproveitamento faria 41 pontos. Então um pontinho a mais, 42. Entenderam? Quem está dentro do Z4 tem que fazer 43 para escapar. Quem está fora do Z4, 42 pontos. Então vamos lá. Projeção para quem está no momento dentro da zona de rebaixamento. O Sport está matematicamente rebaixado. O Juventude tem 33 pontos. Para chegar a 43, teria que fazer mais 10 pontos. Não tem como fazer 10 pontos em 3 jogos. Só pode fazer 9. Então, pela projeção de momento, atenção, não é cálculo matemático, é pela projeção de momento, o Juventude estaria rebaixado ou sendo rebaixado. Ok? Fortaleza tem 34. Para chegar a 43, faltam 9 pontos. Fortaleza tem que fazer mais 4 jogos. Tem mais 4 jogos para jogar a partir de agora ainda. Então tem que fazer, a partir de agora, mais 9 pontos em 12 que vai disputar, exigência de 75%.
Peguei os últimos 4 jogos do Fortaleza, ele fez 6 pontos, 3 a menos do que tem que fazer agora. Fez 50%, tem que fazer 75%. Se o Fortaleza repetir a campanha recente, nos últimos jogos vai chegar a 40 pontos, 40 e não vai escapar. Santos tem 38, pessoal. Para chegar a 43, faltam 5. 5 pontos em 9 que vai disputar. Exigência de 55%. Aí o Peixe fez nos últimos 3 jogos 5 pontos. 55% de aproveitamento. Fez o que tem que fazer agora para escapar. Para chegar a 43, se repetir. Campanha recente chega a 43. Aí vai ter um probleminha. Se repetir a campanha recente, tá? Depois eu vou falar sobre isso aí. Mas foquem nisso aqui, ó. Juventude tem que fazer 10 pontos, não tem como fazer 10 em 9. Fortaleza tem que fazer mais 9 pontos. Santos mais 5 para escapar. Que a turma que está no Z4 nesse momento tem que ser melhor que o Vitória, que hoje é o 16º colocado. Vamos para quem está hoje fora da zona de rebaixamento. Vitória e Inter. Eles têm que ser melhores que o Santos, que no momento é o 17º colocado. Projeção de 42 pontos para quem está fora do Z4. Vitória tem 39. Para chegar a 42, faltam 3 pontos. 3 pontos em 3 jogos. Exigência de 33%. Peguei os últimos 3 jogos do Vitória, ele fez 5 pontos. 2 a mais do que tem que fazer agora. Fez 55%, tem que fazer 33%. Se o Vitória repetir a campanha recente, vai chegar a 44, vai escapar. O Inter tem 41. Para chegar a 42, falta 1 ponto. 1 ponto em 9. Exigência de 11%. Peguei os últimos 3 jogos do Inter, fez 5 pontos. Fez 55%. Tem que fazer 1 pontinho agora, 11%. Se o Inter repetir a campanha recente dos últimos 3 jogos, vai chegar a 46 pontos e vai escapar do rebaixamento. Questão seguinte, pessoal. O que eu apliquei aqui é a campanha recente de cada equipe. Juventude, Santos, Vitória e Inter tem mais 3 jogos por fazer. Tá, eu peguei os últimos 3 jogos de cada um. O Fortaleza tem mais 4 jogos. O Fortaleza tem mais 4 partidas. Tem um jogo atrasado contra o Galo ainda para disputar, porque o Galo jogou agora no último sábado a decisão da Copa Sul-Americana. Então, aí eu peguei os últimos 3 jogos do Juventude, do Santos, do Vitória e do Inter e os 4 jogos do Fortaleza e apliquei na tabela atual. Essa questão aqui, ó, é se os times repetirem a campanha recente. Aí vão cair, além do Sport, Juventude, Fortaleza e o Santos, mesmo chegando a 43 pontos. Certo? Porque o Vitória chegaria a 44, o Inter a 46. Mas não olhem muito essa parte de cada tabela. O importante nesse momento, faltando 3 rodadas para o final, é a exigência, que indica então 10 pontos para a Juventude, que não tem como fazer em 3 jogos, 9 pontos para o Fortaleza, 5 para o Santos, 3 pontos para o Vitória, 1 pontinho para o Inter. É claro que, nesse momento, eu estou colocando a projeção com base em 42 pontos para quem está hoje fora do Z4, 43 para quem está dentro do Z4, pelas campanhas atuais de Vitória e também de Santos. Isso pode subir? Pode subir na próxima rodada. Pode reduzir a exigência? Pode reduzir também, pode cair a exigência nas próximas rodadas. Vamos lá. O Inter tem agora pela frente Vasco da Gama em São Paulo, fora de casa, Bragantino no Beira-Rio na última rodada. No primeiro turno, contra esses adversários, o Inter fez 4 pontos. Vitória tem Mirassol em casa, Bragantino em Bragança, São Paulo, lá no Barradão. No primeiro turno, contra esses adversários, o Vitória fez 4 pontos. Santos tem Sport na Vila, Juventude em Caxias, Cruzeiro na Vila. No primeiro turno, contra os mesmos adversários, o Peixe fez 7 pontos. Fortaleza tem Bragantino em Bragança, Atlético e Corinthians em casa, lá em Fortaleza. E o Botafogo no Rio na última rodada. Contra esses 4 clubes no primeiro turno, o Fortaleza fez 5 pontos. Finalmente o Juventude, que tem Bahia e Santos, 2 jogos no Jacone. Depois, na última rodada, pega o Corinthians em São Paulo. No primeiro turno, contra esses 3 adversários, a Juventude fez 3 pontos, ok? Então são os adversários de cada um aqui. E coloquei, inclusive, para você verificar aí, saber o que fizeram Inter, Vitória, Santos, Fortaleza e Juventude nas últimas 3 rodadas, ou 4, no caso do Fortaleza, no primeiro turno. Claro que o momento agora é outro momento. As equipes não repetem as campanhas que fizeram no primeiro turno, mas apenas como curiosidade para você. Ok? Então aqui, ó, confirmando, Inter e Vitória estão hoje fora da zona de rebaixamento, pela projeção de momento que indica 42 para escapar para quem está fora do Z4. Vasco da Gama e Ceará não escaparam matematicamente ainda, mas estão com a pontuação de exigência mínima para escaparem. Inter e Vitória, fora do Z4, então 42 para Inter e Vitória. Santos, Fortaleza e Juventude estão dentro do Z4,
Para eles, a projeção de momento é de 43 pontos para escaparem do rebaixamento. Teremos mais 3 rodadas esta semana agora, com jogos de terça até domingo. Depois, na outra semana, no meio da outra semana ali, dias 2, 3 e 4, e dia 7, que é domingo, a última rodada, 7 de dezembro, né? A última rodada e derradeira, que vai apontar aí as 4 equipes que no ano que vem vão jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Rapaz, eu saí desse vídeo com dor de cabeça aqui. Eu confesso pra vocês que matemática não é meu forte muito, não. Eu me sinto meio burro quando começa a falar de números. Por exemplo, uma parada que não faz sentido pra mim é quando ele fala que quem tá na zona tem que fazer 43 e quem tá fora tem que fazer 42. É meio confuso pra mim essa parada aí. Eu não sei, talvez eu não entenda o conceito, né, por trás disso. Porque acho que eles analisam, como ele mesmo fala aqui, o momento. Então é rodada após rodada. Mas a projeção teria que ser feita assim, pensando as 3 rodadas, sei lá, cara. Eu acho estranho. Mas assim, eu gosto muito de acompanhar o vídeo desse cara aqui, porque ele mostra dominar bastante, né, o assunto, assim, e ele fala com bastante fluidez aqui. Mas só que, por exemplo, aqui nesse vídeo, ele meio que já tirou Ceará e Vasco do bolo, mas será? Agora, eu nem sabia disso, eu vi aqui quando ele fez a projeção. O Vasco pega o Internacional. Se o Internacional ganha do Vasco, o Internacional ultrapassa o Vasco. E aí, o Vasco que ele tá colocando como praticamente fora da briga junto com o Ceará, não entendo, cara. Eu não entendi isso aqui, sinceramente. Mas eu tenho certeza que ele tá convicto do que tá falando. Mas observe, Internacional ganha do Vasco, vai a 44 pontos e supera o Vasco. Entendeu? Ah, mas é porque aí no caso o Vasco ainda assim poderia estar fora, né? Pela essa projeção dele, Tô tentando entender aqui junto com vocês que estão me assistindo aí. O Ceará pega o Cruzeiro. Aliás, o Ceará vai pegar, desses 4 últimos jogos, os 4 primeiros colocados do campeonato. Já tomou pau do 4º colocado. Vai pegar agora o 3º colocado. Depois. E é tudo na ordem, né? Ou não, deixa eu ver. Depois não, depois pega o Flamengo. Então não é na ordem, não. Pega o 4º colocado, o 3º. Na penúltima rodada pega o Flamengo, primeiro colocado, e na última o Palmeiras. Lembrando que aqui, cara, pode rolar do Palmeiras meio que já ter largado o Campeonato Brasileiro de mão, né? Já vai ser depois da final da Libertadores. Aqui o Flamengo já pode confirmar se foi campeão ou não. Ou, a depender aí, muito difícil, mas pode ser também uma rodada decisiva, a depender de como se desenham os próximos jogos. Mas o Palmeiras, até a Abel deu uma declaração aí falando que meio que tava abrindo mão, parece que os caras nem vão jogar com o time titular agora essa próxima rodada. Então a tendência é que o Ceará tenha sorte de pegar o Palmeiras meio relaxado. Ou, caso eles percam a final da Libertadores, ainda que não haja chance deles não serem campeões, para que ele dê uma resposta ao torcedor, até para não perder a 3ª colocação, a 2ª colocação pro Cruzeiro, eles podem ir, mas é diferente, né? Você ir para ser campeão e você ir. Então, talvez de todos aqui, o jogo mais fácil pro Ceará seria justamente o jogo contra o Palmeiras, mas ainda assim são os 3 primeiros colocados que o Ceará pega em sequência. O Internacional vai pegar 2 adversários iguais ao Vitória, né? Bragantino e São Paulo. E aí entra naquilo também, né? O São Paulo, deixa eu ver, tá com 48 pontos. Só que descolou, né? O 7º descolou totalmente do 8º colocado. São Paulo tá a 7 pontos do Fluminense, praticamente sem chance de ir para essa zona de pré-libertadores aqui mais, né? Mas dá pra abrir G8, né, galera? Olha como a gente vai descobrindo as paradas junto. Dá pra abrir G8 porque o Cruzeiro pode ser campeão da Copa do Brasil. Então o São Paulo tem que brigar pela manutenção da 8ª posição. Sendo que o Bragantino tá logo aqui atrás e o Bragantino vai pegar Internacional e Vitória. Então o São Paulo tem uma motivação ainda pra... Lembrando que são motivações secundárias, né? Nunca é a mesma coisa assim, uma briga direta por uma briga secundária, mas ainda assim existem motivações. Sendo que a própria motivação por si só é uma parada subjetiva. Tendência assim que os caras jogam com menos peso, menos responsabilidade, o que pode ser ruim em alguns cenários e benéfico em outros. Mas é isso aí, espero que vocês tenham entendido esse bolo doido aqui. Olha o que a gente tá tendo que fazer, rapaziada. Misericórdia. Mas eu agradeço a Deus, vamos agradecer a Deus, que o Vitória, bicho, já esteve 7 pontos pra sair da zona de rebaixamento. E não tem muito tempo não, tá? A gente já esteve a 7 pontos sair da zona de rebaixamento. Eu mesmo falando aqui, galera, tá muito difícil. Porque além de tudo, a gente sempre vai ter que mirar, pontuar mais que os adversários, porque a gente tá com uma vitória a menos. E hoje a gente tá fora da zona com um ponto de vantagem, mano. Então, assim, por mais que tenha muita gente, tô ouvindo muito discurso pessimista, que o Santos vai
enfrentar times que já estão praticamente rebaixados, né? Praticamente não, o Sport definitivamente, o Juventude virtualmente, e aí pega o Cruzeiro por último também, já com a terceira colocação ali fixada e talvez sem muita responsabilidade também. Mesmo estando na zona, teoricamente o Santos, de todos os envolvidos aqui, é o que tem o caminho mais fácil. Mas galera, estamos falando de a gente a papo de um mês e pouco atrás, tá a 7 pontos para sair da zona de rebaixamento. E agora estamos com 1 ponto de vantagem. Então vamos que vamos. 380 mil no Barradão sábado. Eu tô na correria aqui de uns trampos para levantar a moeda. Inclusive, se você quiser ajudar o canal financeiramente, nosso Pix tá aqui abaixo. Você pode mandar qualquer valor. E pode também participar da nossa vaquinha no Apoia-se. Os 2 links estão aqui abaixo na descrição. Mas nessa correria aqui para fazer uns trampos fora as partes, eu não consegui ainda parar para assistir a apresentação do projeto da Arena Barradão. Eu vi alguns trechos e eu tô vendo uma repercussão muito negativa, algumas críticas a respeito da cobertura, que o projeto foi muito aquém do esperado. Mas enfim, eu vou, assim que terminar de editar, subir esse vídeo que eu tô gravando agora, vou parar, assistir esses vídeos e mais tarde eu vou gravar um conteúdo sobre a Arena Barradão. Aproveita aí, se vocês quiserem adiantar, já comenta o que vocês acharam, vocês que já conseguiram assistir aí. E valeu, deixa o like, se tiver hype aí, dá o hype também para ajudar nós, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto.